Eric como novo reforço do São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Tricolor do Morumbi. Vai dar certo? Vai ser um grande reforço para o São Paulo? O Eric, na verdade, já tinha um pré-contrato com o São Paulo, razão pela qual o anúncio de sua contratação não surpreendeu muita gente, né? Ocorre, contudo, que muita gente está torcendo o nariz para essa contratação e as pessoas estão perdendo de vista o custo-benefício que envolve este negócio. Se olharmos para o custo-benefício, podemos chegar à conclusão de que, de fato, o Eric pode ser, sim, pode se tornar, pode se converter num ótimo reforço para o São Paulo. Não é um jogador caro, é um jogador que chega para uma posição que era muito desejável pelo Dorival, né? Dorival chegou até a colocar em uma das últimas partidas aí, o Caio Paulista como ponteiro pela esquerda, razão pela qual o Dorival certamente não confiava em alguns jogadores que estão ali no elenco. O Eric chega para trabalhar naquele setor do campo, né? Setor que o São Paulo hoje não tem um jogador ali que inspira confiança ao técnico Dorival Júnior. Mas quem é o Eric? Como é que ele joga? Por que as pessoas estão olhando para essa contratação como algo tão negativo assim? O que explica isso? O que pode ajudar o Eric na sua adaptação ao São Paulo? O que pode atrapalhar? A evolução do Eric, ele evoluiu? Ele melhorou na carreira? É o mesmo jogador de 4 anos atrás, de 5 anos atrás? Enfim, José Novaes. Quem é o Eric? Bora lá? Ok. Olha só, o Eric tem 26 anos. Curiosamente, este vídeo foi gravado, gente, hoje, no dia 11 de dezembro. O Eric faz 26 anos justamente no dia anterior, no dia 10 de dezembro. Até então tinha, portanto, 25 anos, né? Ou seja, ainda um jogador muito jovem. É um jogador que, certamente, pela idade, está começando a fechar as portas lá na Europa, né? Mas é um jogador que ainda é muito jovem e que serve muito para... ainda serve para uma equipe ganhar dinheiro com ele em outros mercados. Mas ele vai responder no São Paulo? Este é o ponto. O que as pessoas querem saber é isso. Ele vai responder quem é o Eric, gente. De que jogador estamos falando? Vamos lá? Olha, o Eric, gente, ele teve o que a gente chama de gestão de carreira complicada. É o típico caso de empresários que muitas vezes estão muito mais pensando, preocupados com o seu próprio benefício, em ganhar dinheiro e não estão nem aí para a carreira do jovem atleta. Ele foi jogado ali no Ludogorets da Bulgária, lugar em que ele não sabia nem onde ficava, né? Foi muito mal recebido no ambiente, não foi levado em consideração, chegou à beira da depressão, ninguém ligava para ele, ninguém se preocupava com ele, e ele praticamente fracassou ali na Europa, né? Eu diria até que ele não fracassou por causa das suas ações necessariamente. Até entendo que naquele contexto o Eric não tinha muito o que fazer. Ele praticamente tem que retomar sua carreira no Vitória, e acho que no Vitória ele consegue responder muito bem. Daí ele vai para o Náutico, no Náutico ele consegue fazer um trabalho até interessante, aquele Náutico do Hélio dos Anjos, né? Que na Série B foi em vários momentos ali uma equipe sensacional, uma equipe muito interessante, parou de jogar bola quando os dirigentes começaram a vender todo mundo, né? Mas aquela equipe do Náutico do Hélio dos Anjos, ela era muito diferente da Série B. Era uma equipe que jogava um futebol muito vistoso, muito bonito e competitivo também. Havia 2 jogadores que destacavam muito naquela equipe do... 3, na verdade, né? Naquela equipe do Náutico. O deles era o meio-campista Giancarlo. O outro era o Marcos Leonardo, o zagueiro, né, que tem ali sua origem na canteira do Santos, na base do Santos. E o outro era o Eric. Em vários momentos, o Giancarlo parecia ser o grande jogador do Ceará. Ocorre que a maneira como a equipe jogava, de forma muito propositiva, né, e com uma saída de jogo muito qualificada no fundo, né, facilitava muito a vida para o Giancarlo. Então, quando o Marcos Leonardo conseguia fazer aquela saída de jogo, né, saindo da linha, conduzindo a bola, né, ele qualificava muito a chegada da bola ao setor de meio de campo. E isso ajudava demais o futebol praticado pelo Giancarlo. Quando esse tipo de coisa não funcionava muito bem, ou quando o Marcos Leonardo não estava presente, o Giancarlo não conseguia responder tão bem assim, como em outros momentos em que as coisas funcionavam da maneira como ele preferia e queria que acontecesse. Então, o Giancarlo, ele era um grande jogador para o Náutico naquele momento, mas ele era muito favorecido pelo contexto, pelas circunstâncias positivas, né, que estavam presentes ali naquele ambiente do Náutico do Hélio dos Anjos. Qual era o jogador que conseguia manter um rendimento qualificado quando a equipe não tinha essa saída qualificada ou quando a equipe praticava essa saída qualificada? Ou seja, qual era o jogador que não dependia de circunstâncias para conseguir apresentar um bom futebol? Era justamente o Eric. O Náutico, para mim, se destacou muito, isto o levou ao Ceará.
Ele chega para um ambiente completamente bélico, dificílimo de se trabalhar, um ambiente que rejeitava a chegada de muitos jogadores jovens, né? Um ambiente que não facilitava em absolutamente nada, gente, a adaptação daqueles que chegavam a Porangabuçu, a sede do Ceará. O Eric, ele tem uma primeira temporada complicada no Ceará, não é tão horrorosa, não é ruim, ele consegue entregar gols, consegue entregar assistências, mas esperava-se dele muito mais. Ele consegue na segunda temporada se ajeitar um pouco mais no clube, né, consegue entregar também resultados parecidos, mas um pouquinho melhores. Agora, em 2023, na temporada de 2023, ele consegue entregar muito mais. E aí ele tem a melhor temporada da carreira dele, gente. E nos piores momentos do Ceará, ele foi visto como um jogador diferenciado. Agora, vamos lá. Antes de falar dos números dele no Ceará, precisamos tocar aí em algo que sempre prejudicou o Eric e que também a gente viu presente no momento em que ele estava no Vovô, no Ceará. Do que eu estou falando aqui? E algo também que eu acho que pode fazer parte, que pode permear a chegada dele ao São Paulo e a adaptação dele ao tricolor do Morumbi. Do que eu estou falando? O grande problema com que o Eric teve de lidar na carreira, né, foram as expectativas geradas para o seu futebol. E este problema aconteceu em virtude de algo muito paradoxal, muito contraditório. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, da qualidade do jogo do Eric. Trata-se de um jogador que consegue praticar um drible de quebra-linha muito interessante. No 1 contra 1, ele consegue vencer quase todos os duelos. É um jogador que é uma referência técnica. É um jogador técnico. Um jogador que tem no drible uma arma muito efetiva, muito eficiente para a sua equipe. Então, quando os torcedores estão, desacostumados com a qualidade na equipe, quando os torcedores estão lidando apenas né, com uma baixa qualidade no elenco, e neste contexto, quando chega um jogador que é uma referência técnica, há uma tendência, né, que a expectativa desses torcedores recaiam inteiramente neste jogador que porta a referência técnica. E foi justamente isso que aconteceu com o Eric. Quando isso ocorre, a equipe precisa mandar muito bem para que os torcedores continuem a achar que o jogador está mandando muito bem também. Quando a equipe vai mal, os torcedores têm dificuldades para enxergar a qualidade no jogador. Por quê? Porque eles esperavam que o jogador fosse a solução para tudo, porque ele era a referência técnica que outros não conseguiam ser. Então demorou muito para que, mesmo no Ceará, os torcedores passassem a gostar do Eric, porque desde quando ele chega ao Vovô, a equipe está vivendo momentos muito difíceis na sua história, né? A equipe não está conseguindo produzir qualidade dentro de campo. Então o Eric passava a ser muito o responsável pelos mau desempenho da equipe do Ceará. Então era muito difícil o torcedor perceber que o problema não era o Eric, mas era a equipe. Só que em 2023, gente, ele consegue, ainda que muitos o rejeitem, ainda que muitos entendam que ele não é tudo isso, ele consegue quebrar um pouco essa antipatia, né? Os torcedores conseguiram perceber que, a despeito da qualidade muito baixa da equipe do Ceará, o Eric era diferente e merecia um tratamento muito melhor, um carinho muito maior, um afago muito mais consistente e presente ao seu ego. Por quê? Porque ele estava respondendo como outros jogadores da equipe não conseguiam. Quando a equipe estava muito mal, o Eric era aquele jogador que tentava fazer algo diferente, aquele jogador que tentava buscar o jogo, aquele jogador que parecia não se contentar com um resultado negativo. Claro que no final, né, quando os técnicos do Ceará começam a bancar ali uma demagogia muito grande ali no clube, né, então o Eric acaba também sendo vítima disso aí. Ele acaba indo para o banco de reservas em alguns momentos, sob a alegação, inclusive, de que ele já era jogador do São Paulo, e foi justamente o que aconteceu, principalmente nos últimos jogos, em que o Eric praticamente não foi utilizado, né? E isso ocorreu no Ceará, por quê? Porque como ele já era um jogador do São Paulo, não vale a pena continuar a mandá-lo para campo. Olha só o que esse garoto enfrentou. E os números? O que mostram os números do Eric? O que esses números mostram em relação à maturidade do jogador? Bom, tudo que eu falei aqui já sugere que é um jogador que teve aí um processo de maturação bem interessante, né? Que hoje é um jogador muito mais maduro. Mas nós percebemos, sobretudo no Ceará de 2023, que é um jogador que evolui demais taticamente. É isso mesmo. O Eric é um jogador de lado de campo que pode trabalhar ali pelo setor esquerdo, pode trabalhar pelo setor direito também. Um ponta de velocidade pelo setor direito, né? O ponta de muita qualidade ali, com dribles, né, tal, trabalhando praticamente como meio campista quando chega à frente da área pelo setor esquerdo, né? Então o Eric é, portanto, esse jogador que pode também trabalhar pelo corredor central como se fosse um camisa 10. Então ele pode trabalhar pelo centro do campo, pelo lado direito e também pelo lado esquerdo. No Ceará,
quando ele precisou ser colocado no lado direito, ele entregou bem. No meio de campo, quando ele foi colocado ali, ele também foi uma referência importante. E quando ele foi colocado no setor esquerdo, melhor ainda. Foi quando ele detonou, quando ele jogou muita bola. No Ceará, ele passou a ser o cara também, passou a ser uma das referências da bola parada, cobrança de pênalti, cobrança de falta, né? Então tinha um pênalti, o Eric era o cara que não fugia da responsabilidade, ele aparecia para pegar essa bola e tentar guardar. Então o Eric, no Ceará, demonstrou ser um jogador extremamente amadurecido, algo que não se via na carreira dele até então. O que mais o Eric mostrou no Ceará? Ele mostrou no Ceará também ser um jogador que tem um entendimento tático bastante elevado, algo que também não estava presente na carreira dele. Por quê? Porque quando se olhava para ele, quando o técnico projetava o Eric na equipe, o técnico esperava sempre que o Eric fosse aquele jogador para praticar o drible, para ser decisivo, para fazer gols. Então, é como se o técnico já esperasse que ele não entregasse taticamente. Então, esse tipo de coisa nunca foi uma exigência para o futebol do Eric. Ele percebe no Ceará que ele precisa entregar também taticamente. Ele começa a ter ali uma espécie de circulação muito mais dentro de campo, muito mais circular, permita-me a indelicadeza, né? Passou a ser um jogador que buscava a bola também no primeiro terço do campo, passava a ser um jogador que às vezes até se posicionava ali no centro do campo, naquela região do balão do meio de campo, aquela região inferior do balão do meio de campo, como se fosse um volante, e era um jogador que quando pegava essa bola ali pelo corredor central, se arriscava a conduzi-la pelo corredor central. Por quê? Porque você fazer esse tipo de condução pelo corredor central, como típico camisa 10 do passado, isso não é para qualquer jogador. Né? Você quando o jogador é colocado do lado do campo, ele tem um mundo que acontece dali para cá, de lá, dali para lá não tem nada. Quando ele é colocado do lado do campo, no outro setor, ele tem um mundo daqui para cá e de para lá não tem nada. Quando ele é colocado no centro do campo, ele tem muitos mundos ali, né, circulando à frente, os acontecimentos do jogo atrás dele, o lado direito, o lado esquerdo. Por isso que muitos jogadores, quando são colocados ali no centro do campo, o tal do camisa 10, eles não funcionam, porque este jogador precisa ter qualidade, precisa ter personalidade para jogar pelo corredor central. O Eric começou no Ceará a demonstrar uma personalidade muito forte para ser esse jogador que também poderia atuar pelo corredor central. Por certo que ele foi marcado no Ceará como aquele jogador pela ponta, e é por isso que, inclusive, que ele é contratado pelo São Paulo. Mas é também um jogador que pode trabalhar esse jogo com muita eficiência, a meu ver, pelo corredor central. Então eu não entendo essa rejeição ao Eric. Por quê? Porque os números dele explicam que ele não pode ser rejeitado. Se nós olharmos para o que foi o Ceará em 2023, num contexto extremamente bélico, em que nada foi facilitado para ele, a gente vai perceber que ele teve uma temporada muito acima da média. Vejam, o Ceará disputou 61 jogos na temporada. Marcou 65 gols. Muito pouco, né? Exatamente. 65 gols em 61 partidas. O Eric, gente, teve 18 gols. Dos 65 gols, ele marcou 18. Ele deu 13 assistências. 13 assistências, 18 gols dos 68 gols do Ceará. Ou seja, a participação em gols é astronômica. Com um detalhe. O Eric jogou apenas 52 jogos. Nesses 52 jogos, ele entregou praticamente ali, em mais da metade, ele conseguiu entregar ali um resultado muito positivo. Ele foi responsável diretamente em termos de assistência e de gols por 65% dos gols da equipe dele nas partidas em que ele participou. Este é um número realmente assustador. É muito bom para um jogador que está sendo tão rejeitado por muitos São Paulinos, gente. Ah, mas era um Ceará, o time da Série B. Então, todo jogador que atuou na Série B entregou esses números, é isso? Todos os jogadores que atuaram em equipes da Série B jogaram dessa forma? Jogadores das equipes da Série B que subiram, que tiveram grande rendimento, você vai encontrar um jogador que entregou tudo o que o Eric entregou? É complicado. E nas equipes em que ficaram na Série B, que não jogaram muito bem, que dificultaram tudo para os atacantes, você vai encontrar esses números, os números do Eric, você não vai encontrar em nenhuma equipe. Entende? Então não é porque ele jogou na Série B. Porque se fosse assim, outros jogadores também entregariam números parecidos ou até melhores do que o Eric. Então, na verdade, ele teve uma temporada muito acima da média e isto o legitima sim para ser atacante do São Paulo, para ser reforço do São Paulo. Se vai se adaptar ou não é outra história, aí o Dorival tem que ajudar também a partir desse momento,
Mas pode ter certeza, o Eric não é esse menino tímido e bobo que todo mundo pensa, né? Ele é um jogador extremamente amadurecido nesses últimos anos, um jogador taticamente também evoluído e que pode entregar muito resultado para o setor esquerdo ali do Tricolor do Morumbi. Então, nesse sentido, para mim, em teoria, um belo reforço o São Paulo anunciou no dia de hoje para a sua temporada de 2024.